Todos digam: Pai, te agradecemos por esta noite, bendizemos o teu nome por nos teres trazido. Obrigado pelo amor que tu tens dado ao teu povo, que vem sempre desta maneira para o desenvolvimento de líderes. Oramos, Senhor, para que a sua vinda não seja em vão, em nome de Jesus. Oramos para que se revele a nós, mostra-te na imagem da tua palavra tudo o que queres que seja corrigido. Oramos, Senhor, que nos dê a graça, a fidelidade, a vontade de corrigir tudo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Esta noite vimos a Tiago, capítulo 2. Mas antes de eu ler o capítulo, vou ler o capítulo 1. Quero ler o capítulo 1, verso 22. Mas sede fazedores da palavra, não ouvintes somente, enganando-se a si mesmo. Assim que viermos ao desenvolvimento da liderança nesta sessão, precisamos tomar isso por coração para que não estejamos pesados na cabeça, mas vazios no coração. Tudo quanto ouvimos devia fazer uma mudança, uma transformação na nossa vida, no nosso ministério, para que possamos ser mais efetivos. Mas diz no verso 23 do capítulo 1, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, vê na segunda, terça, quinta ou sábado ou domingo, nem com que tudo ouve, ele se contempla a si mesmo no espelho da palavra e vai seu caminho e logo se esquece de que era. Todos temos que confessar e aceitar de que isto tem sido uma verdade em muitas pessoas, talvez para cada um de nós. E se nós tomamos tudo quanto ouvimos, tudo que aprendemos, e se nós tomamos nota de tudo quanto vimos no espelho da palavra de Deus, e irmos ao Calvário e nos mergulhar sozinhos no sangue do Cordeiro, não estaremos no lugar, nem na situação, nem no nível, na altura em que estamos agora. Se tivéssemos, podemos ter ido mais alto, é por isso que ele diz no verso 25. Antes, porém, mas aquele que atente na lei da liberdade e nele continuar, e não ser ouvinte esquecido, mas fazedor da palavra. Atualmente fala da palavra, mas olha a palavra e toma como um trabalho. E fazes aquele trabalho, diz, este tal será bem-aventurado em seus feitos. Quando viermos no que estamos a olhar esta noite, no capítulo 2, é muito importante, irá afetar a nossa vida pessoal, afetar nossa família, vai afetar várias comissões na igreja, vai afetar o apontamento dos líderes na igreja, obreiros na igreja, vai afetar a nossa avaliação a outras pessoas que lhes trazemos para o serviço do Senhor. Irá afetar muitas áreas, daí que é muito importante que abramos nossos olhos e ouvidos e ouvirmos a palavra de Deus e deixarmos que a palavra faça-nos bem em cada vida e fará bem para a tua vida em nome de Jesus. Agora, antes de continuarmos, preciso de vos pôr a entender de que, enquanto eu estiver a pregar,
será que estou a limpar o meu nariz? Em algumas vezes, não é o falar da boca. Não é o topo da montanha dizer. Talvez pode ser algo carnal. Para qualquer um ter que zombar do pastor quando estiver a pregar. Em algumas vezes, vocês também fazem. Isso mostra que vocês não têm respeito. Que, no invés de ficar em casa e dizer que estou tendo este desafio, eu estou aqui, ali e tudo isso, no invés de tomar alguma desculpa, eu ainda continuo a sacrificar e alguém torce daquele sacrifício, e isso tem que ser, isso é pecaminoso. Por favor, entendam que não viemos aqui para mostrar, não viemos aqui para brincar, viemos aqui porque estou dando o que eu dou, porque estou cometido a vós, e sou vosso servo, quero vos servir, e oro que o meu serviço possa beneficiar para vós em nome de Jesus. E a igreja diga, vemos capítulo 2 de Tiago, 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com parcialidade. 4. Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos e não sois, e tornados juízes. Verso 9. Mas se fazer distinção de pessoas, diz, cometeis pecado, e se sois parciais e não se lidam com todos de uma forma própria, sois com isso parciais, diz ele, sois transgressores e também sois transgressores. Venho a 1 Timóteo 5, 21. 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te, pois, perante Deus e perante o Senhor Jesus Cristo e perante os anjos, que observes estas coisas sem preferir um perante o outro. Diz, tudo o que fazemos no ministério, tudo o que fazemos na igreja, observamos tudo, levamos tudo, sem preferência um acima do outro. Fazendo, me digam, não só ouvir a vossa voz agora. Não fazendo nada por parcialidade. Significa que em muitas áreas de trabalho, não podemos fazer nada com parcialidade. Atualmente, imparcialidade é atributo de Deus. Imparcialidade é o caráter de Deus. E quando viemos a Cristo e viemos nascer de novo, estamos no reino, é também o caráter e as características da piedade. Esta noite estamos a dar a mensagem. Grandes características da imparcialidade de Deus e piedade. Grandes características, imparcialidade de Deus e piedade. Imparcialidade é um dos atributos de Deus. Ele é imparcial. Ele lida-se com cada um, homem ou mulher. Ele é imparcial com cada um em todas as idades e em todas as carreiras. Deus é justo. É por isso que dizemos, ele é imparcial. Deus, ele não diz, você nunca tens feito bem, quanto você fazer, eu vou te perdoar ainda que você não se arrepender, eu vou te colocar no lugar de honra. Não. Ele não é simpatizante no seu lidar com o ser humano. Suas condições, a sua observação é para cada um. Diz, arrepende-te e crê no Evangelho. Também mostra misericórdia a cada um. Ele não mostra
parcialidade de uma forma aceitável a este ou aquele, na condição de aceitação. Ele é santo para todos, na condição de santificação, é o mesmo para cada um. A sua condição, a cada um entrar no céu, é o mesmo para cada um. Queira alto ou baixinho, queira rico ou pobre, queira a pessoa é educada ou não, tem o mesmo padrão que mantém para cada um. É nos chamar para o serviço. Nunca diz ele, ok, você tem que ser salvo, você deve ser santificado e você não está realmente salvo, mas você ocupaste grande posição na sociedade. E se te colocamos como obreiro, se te colocamos como pastor, se te colocamos como assistente do pastor, irá puxar pessoas para a igreja por causa disso, porque ele quer, porque ela quer, mas ele vai trazer. Ainda que você traga pessoas para si mesmo, uma vez que colocar a pessoa naquela posição, ainda que não tenha nascido de novo, não nasceu de novo, não se arrependeu, não há restituição, não há justiça em suas vidas, prontamente está exaltado para uma alta posição, vai permanecer assim, pode permanecer assim, porque são cometidos àquela liderança que lhe colocamos, está cometido àquela igreja, pode permanecer assim, até o arrebatamento aconteça, ou até que ele mora, não pode alcançar os céus. Há pessoas que vêm por elas e forem salvas, e essa é a razão pela qual, se olharmos as condições que Deus dá, em trazer a cada um para o ministério, rico ou pobre, o mesmo padrão, alto ou baixinho, o mesmo padrão, muitos membros da autoridade de poder, é o mesmo padrão, pessoas que estão reinando. Ele, no seu pecado, não vai te levar para o pecado, daí que cada um deve andar num caminho apertado que lhe dá o céu, que guia para o céu. Por isso que quando falamos da imparcialidade de Deus, significa que apresentamos a mesma mensagem a cada um. Apresentamos o mesmo caminho da vida para cada um. Não rebaixamos o padrão para qualquer um. A palavra de Deus é para todos. Significa que, quando pensarmos desta imparcialidade, para Deus é muito claro. Agora, a mesma qualidade da imparcialidade é demandada e esperada a cada verdadeiro cristão e cada ministro de Deus. Parcialidade no nosso relacionamento com pessoas é condenada por Deus e desqualifica-nos perante Ele agora e na eternidade. O tópico que eu disse esta noite são as grandes características da imparcialidade de Deus e piedade. Três coisas vamos observar. A imparcialidade do nosso Deus imutável e fazedor, que não se muda, imutável, constante. Ele é o mesmo em todo momento. A sua imparcialidade desse Deus imutável e aquele que nos fez. Ponto número 2. A inconstância de homens, pessoas guardadas na posição na igreja, autoridade na igreja, e tem dons. Por isso, colocamos eles ali. Deus não somente puxa alguém que não tem algumas qualidades, alguns atributos. Então, descobrir que este homem devia ser homem de Deus, um homem qualificado. Ele é inexcusável porque é constante, ele sabe o que fazer e sabe que este é o caminho para as pessoas entrarem na salvação, eles conhecem o caminho. A mensagem da santificação, sim, eles conhecem, e a qualidade, a qualificação que Deus requer em trazer qualquer um para o serviço de Deus, eles conhecem. As coisas que Deus está à procura, o que Deus aprecia, eles sabem, mas no meio disso são inconstantes em trazer pessoas para o ministério. Queira lhe encorajar, não quer que eu não quero que se desgarre e vá para outro lugar, para outra igreja. Ele é muito significante, ele é muito talentoso aqui.
ele pode fazer isto, fazer aquilo, e se somente se formos assentados das atividades, então ele pode ir a qualquer sítio. Esse é inconstante. Outras pessoas vêm e dizemos, e queres servir ao Senhor, queres trabalhar, queres estar no ministério aqui, isto é, e lhe coloca no caminho. Mas quando chega para outras pessoas, é seletivo em aplicar o padrão da palavra de Deus. A inconstância inexcusável, ponto número 3. A integridade de ministros piedosos. Há ministros que são incorruptíveis, são incomprometíveis, eles firmam-se no padrão da palavra de Deus. Eles têm a integridade. Talvez não tenhas interagido com outras igrejas, isso é muito bom para ti. Em algumas vezes, há lugares onde nós passamos, nesses lugares não há salvação, não há arrependimento, não há santidade, não há restituição, não há demonstração prática da mudança de vida. Mas esses ministérios e ministros, colocamos-los no ofício. Nem conhecemos as vidas, talvez porque trazem boas ou grandes ofertas, talvez eles por causa da sua posição na piedade, mas Deus diz, não tem respeito de pessoas, ou não olha mais para o rico ou do que o pobre,
Talvez eu, pastor local, tenha que ter cuidado. Há pessoas ricas que podem estar sempre se apresentando em ti, você se interage com ele, vem sempre, vem sempre, vem sempre. E o pobre não vem dessa maneira, não tem nenhuma coisa para oferecer. E outras pessoas, no invés de oferecer a Deus diretamente, e não sabemos o que eles precisam, eles trazem a oferta, o dinheiro, aquele dinheiro diretamente ao pastor. E traz todo o momento. Eu somente pensei de ti, por isso eu trouxe para ti. Eu sei que você precisa disso. Daí quando eu viajei, trouxe isto para ti. Eles te compram continuamente, mas não Deus. E ser dessa natureza não é de Deus. Deus não tem respeito de pobres, não tem respeito de ricos do que os pobres, porque eles todos são obra da sua mão. Êxodo 32. Êxodo 32, vamos olhar 33. Êxodo 32, verso 33. O Senhor disse a Moisés, aqui está o Senhor ele mesmo, aqui está a imparcialidade de Deus. O Senhor disse a Moisés, todo aquele que peca contra mim, ele mesmo o riscarei do meu livro. Deus disse, não tem disciplina diferente, não tenho aproximação diferente para castigo todo aquele. Isso afetou a Moisés mesmo depois. Lembra-se quando Deus lhe disse para falar à rocha e a água sairia para os filhos de Israel. No invés de falar para a rocha, ele bateu a rocha. Deus podia ter aceitado e resolver privadamente: Moisés, eu te coloquei como único na terra. Tu sabes que eu te amo tanto. Por que fizeste isso? E se fosse outra pessoa que tenha feito isso, sei o que podia ter feito. Mas Moisés, tenha cuidado, ok, continua seu caminho, continua. Não! Todo aquele que pecar contra mim, esse mesmo o riscarei do meu livro, que está escrito, o seu nome sairá do livro da vida quando continuar no pecado e quando não se arrependerem. Lembra-te, quantas vezes Moisés disse a Moisés, oh Deus, perdoa, e Deus disse, para de falar acerca disso. Essa é a imparcialidade de Deus. Sim, o Senhor, sim, Ele tem misericórdia, mas há condições, e suas condições são firmes, suas condições são claras. Olha para Josué 7, Josué 7, estou lendo o verso 1. Josué 7, estamos a olhar o verso 1. Diz: e pecaram os filhos de Israel, ao anátema, porque Amon, filho de Camim, filho de Zabil, filho de Sera, da tribo de Judá, tomou do anátema. Então podes pensar que Deus pudesse se zangar contra o Egito, contra os sírios, quanto a Israel. Talvez o seu povo que se refere, que ele disse, meu filho, deixa que o meu filho saia. Ainda com isso disse, porque fizeram mal. Deus tem um único padrão. E ele, um homem imparcial, só tem um único padrão. Um ministro imparcial tem um único padrão. E igreja imparcial tem um único padrão. Não é como tu sabes, o fulano de tal, tu sabes, há pessoas referindo isto, mas aquilo é outra coisa. Algumas vezes não porque amam aquela pessoa, algumas vezes eles têm medo. Eles têm medo. Aquele homem é homem de poder, homem de autoridade. Aquele homem tem conexões. Este outro não tem ninguém, não tem ninguém na igreja, não tem ninguém fora da igreja. E tudo quanto fizeres para ele, ele não pode fazer nada. Não tem medo dele. Ele te trata de qualquer maneira. Mas este outro, tenha cuidado. Você deve ter cuidado da sua vida e não está a vigiar sobre a palavra de Deus. Você tem medo por causa daquelas conexões e por causa daquilo que podem fazer contra ti. É por isso que pessoas são parceiras, mas no caso de Deus não é assim. Olha o verso 2 disse:
enviando depois Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betânia, e os homens e voltaram a Josué e disseram: não vão todas as pessoas, somente envia poucos. E enviou poucos. Olha o verso 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta da Sebarém e feriram-nos da cidade da descida. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até à tarde, até ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo a Jordão para nos dar nas mãos dos amorreus? No verso 8, Senhor, que direi? Pois Israel virou. No verso 10 também. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, eu tenho um único padrão. Israel pecou, eu tenho um único caminho de lidar-se com qualquer indivíduo, qualquer família, qualquer comunidade, qualquer nação, quer aquela nação é Israel ou aquela nação é Edom. Eu tenho um único padrão. Essa é a imparcialidade de Deus. Israel pecou no verso 11 e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigares o anátema no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã, porque Deus diz, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, há algo anátema no meio do povo de Israel, por isso que não puderam subsistir perante os seus inimigos, até que tire o anátema do meio de vós. O mesmo padrão. O mesmo padrão quer que possamos seguir hoje, para que toda aquela pessoa, qualquer pessoa que não tem a aproximação seletiva, a mesma aproximação que aquele pecou e o companheiro é próximo de ti, você prometesse a pessoa antes: quero estar defendendo. Deus prometeu a Josué e Israel: todo lugar que a planta do teu pé pisar, te darei como herança. Diz: ninguém conseguirá subsistir perante ti por todos os dias da tua vida, até que me venha e me veja. Ninguém subsistirá perante de ti. Mas agora, diz, Deus tirou aquela palavra. É da forma como se lida com qualquer um. Então, venha o Jonas 3, Jonas, capítulo 3. Aqui estamos lendo o verso 1. Jonas, capítulo 3, verso 1. Diz, no verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas a segunda vez, dizendo: levanta-te, vá a Nínive, a grande cidade, e prega sobre ela a pregação que eu te dei. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregou e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esta era a palavra do Senhor.
era a forma como lida-se o Senhor. Lembra-se, Israel foi destruído por causa do pecado. E este Nínive também tinha pecado, sem nenhuma interação, sem controle. E Deus enviou Jonas, disse: a destruição, o juízo vem imparcial. Mas agora, veja o verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantando-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Conhecem a história? Porque as pessoas se converteram dos seus pecados, no verso 8, e disse ele: mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Verso 10. E Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. E não o fez. É o princípio. Quando tu te arrependes, cada um, qualquer um em qualquer lugar de Nínive, de Israel, de gregos, de Roma, da Nigéria, de África, qualquer um que se arrepende, eu lhe perdoarei, eu lhe perdoarei. Essa é a imparcialidade. Daí vimos que Deus é, com o seu caráter imutável da sua imparcialidade, em todos os lugares que lemos. E o que Deus nos dá a confidência nas suas promessas, nos dá a confiança nas suas advertências, nos dá a confiança no seu padrão. E se Deus for parcial, não lhe podemos confiar. Se Deus for parcial, não podemos confiar em sua palavra, mas por esta própria atitude que ele diz, todo aquele, essa atitude de lidar-se com cada um, todo aquele, do mesmo modo, é o que precisa da nossa confiança, a nossa submissão e fé. Deus purifica, que nos guarda do pecado. Isso está ancorado na sua parcialidade. A razão por que temos o temor de Deus é que sabemos que Ele não tem favoritismo. E se formos a um caminho errado e roubarmos a ponta da espada, seremos julgados. É esse temor de Deus que está ancorado na sua parcialidade, que nos faz sabermos de que tudo quanto Ele diz o faria, Ele fará. E melhor obedeceremos a sua palavra. Romanos 10, estamos lendo verso 12 e 13. Romanos, capítulo 10, verso 12 e 13. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Estão a ver isso? É a imparcialidade de Deus. Não há diferença. A forma como se lida com o judeu, da forma como se lida com os gentios, não há diferença. Quer seja judeu ou grego, são do mesmo Senhor, de todos, rico para todos, para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar, seja dos judeus, todo aquele dos gregos, todo aquele dos gentios, do mundo dos gentios, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Venham, capítulo 11, a imparcialidade do Deus imutável e aquele que faz. Estamos a olhar Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Ele não muda porque você está aqui na igreja, essa é a tua posição, esse é o teu título na igreja. Ele não dá favor
Você está dentro, você está em pé, por causa da sua bondade, por causa de ter te arrependido. Porque tu crês no Senhor Jesus Cristo, porque está disponível para viver a novidade de vida. Eis a bondade de Deus, mas do outro lado a severidade de Deus. Deus é severo contra os judeus porque não estão firmes na sua palavra. Ele tem um princípio apenas. Agora ele diz no verso 23, e também, pensa nisso, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão, continuando a dizer, a sua imparcialidade, a imparcialidade de Deus. Viemos ao ponto número 2. A inconsistência de homens. Iremos tomar um homem e ilustrarmos para outros. Este homem irá levantar a sua imagem. Seu nome é Davi. Veremos que conhecia a lei do Senhor. Ele tinha que, como rei em Israel, ele tinha que saber a lei de Deus. Ele sabia. Olha para isso em Levíticos 19. A lei de Deus, a forma como o rei Davi, como ele devia ter agido, e a forma como Davi devia ser imparcial, consistentemente. Quer afetar-se o seu filho Absalão, ou pode afetar o seu filho Amnon, ou afeta qualquer um que está próximo de ti. O mesmo padrão é o que Deus podia afetar. Se tudo estivesse deixado na mão de Deus, esperava-se que Davi, como rei, tivesse a mesma atitude. Qual é a lei de Deus? Estamos a usar Levíticos 19, 15. Levítico 19, verso 15. Não terás o respeito do pobre, nem a honra da pessoa do poder, mas a justiça será, julgarás o seu próximo. O mesmo padrão, aqui está o pastor de grupos, tem pastores debaixo dele, desses pastores. Vamos dizer A, B, C, D e E. 5 deles. E o D é o grupo de pastores destes grupo de pastores. Fez alguma coisa. Então, o pastor de grupos diz, isso é o que eu vi, isso é o que aconteceu. Desculpa, sim, aconteceu. Ok, entendes? Não é justo. Vamos rebaixar o padrão. Então, deves entender, o nosso monitor na igreja, temos que sempre contender pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não tens ouvido isso, deixa de lado por algum tempo. Agora, o B é outro pastor naquele grupo. Fez exatamente a mesma coisa, mas mais terrível em seus olhos, mais terrível em peso. E o mesmo pastor de grupos que disse ao D, senta, ora, chama o B. E quando chama o B, lembra-te que este B agora está em lugar privilegiado, não salvo. Ele veio à nossa igreja e continuou a vida e tornou-se um pastor distrital por causa da sua riqueza na comunidade. O pastor de grupos pode olhar, lhe chama, nem pode olhar diretamente a cara dele e está olhando para baixo. E começa a dizer, Senhor, como pastor debaixo dele, pode dizer, não vai colocar o padrão, já lhe referiu como seu Senhor. Eu ouvi isso. Antes de você terminar, sim. Isso aconteceu, aquilo aconteceu. Eu sei que fizeste para outras pessoas, mas se tu queres fazer como a mim, pronto, pode continuar. Então verás o resultado. Mas somente eu vim para dizer advertentemente que a igreja não se pode quebrar na tua cabeça. Sabe o que significa? E se você
me tomar com imparcialidade, e se você aplicar o mesmo padrão da palavra de Deus que aplicaste ao D, deves ter muito cuidado se fizeres isso. E se me dizer para ir sentar, irei me sentar sim. Mas as pessoas vão me perguntar e procurarão um caminho e vão se concentrar e focalizar-se na sua atenção. E a igreja vai se quebrar na tua cabeça. E por causa disso, ele não será capaz de se lidar com aquela situação com a imparcialidade. E por causa disso, e dizer, ok, mas tenha certeza que você está orando. Continua a guardar o padrão. Senhor, se você não guardas o padrão, ninguém te pediu. Todos estivemos te vigiando. Estamos todos aqui atrás. E veremos o que vai acontecer ali. E saberemos que o nosso pastor de grupos, ele tem medo. Ele é parcial a outras pessoas que não podem lidar-se. Não pode fazer a obra de Deus com a mesma qualidade e caráter, com a imparcialidade como Deus quer. Então verás o mandamento aí. Venho ao Deuteronômio capítulo 1, 17. Deuteronômio 1, verso 17. No verso 17, olha o que ele diz aqui. No verso 17, diz: Não serás parcial. É a lei de Deus. É a imparcialidade de Deus, do caráter que Ele quer e demanda a cada um que tem posição ou tem oportunidade para servir na igreja. Diz: não terão, mas ouvirão o pequeno como o grande. Não temerão a face do homem. Estão a ver isso? Sublinha isso na tua Bíblia. Não terás medo. Eu não terei medo. Pensa nisso agora, pensa nisso. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Ele te envia para a fornalha de fogo. Ninguém pode fazer isso hoje, tá bom? Vão matar todos os filhos, porque eles estão à procura. Ninguém pode fazer isso hoje. Ou vão te lançar na gaiola, como fizeram a Jeremias. Ninguém te fará isso hoje. O que é que vão fazer hoje para ti? É somente, só vão te negligenciar, só vão te rejeitar, talvez só vão zombar de ti, vão depreciar, vão te rebaixar, ou fazer algumas pequenas coisas. Mesmo até criar greves. Isso não é nada. Tu estarás firme e tomarás a tua firmeza e dizer: esta é a palavra do Senhor. Tu és comissionado e mandatado por Deus, não pelos homens. E por causa disso, o medo dos homens não será uma coisa que vai te abanar ou vai te ruinar no teu coração. Não terão imparcialidade no julgamento, mas ouvirão o pequeno assim como o grande. E não terão medo da face dos homens, mas o juízo é Deus. E porque é tão duro para ti trazer para mim, e eu ouvirei. Essa é a palavra de Deus. Isso aconteceu com Davi. Agora, Salmos 19. Salmos 19. Estou lendo aqui um verso ali. Antes de vos dizer o verso, me diga o que tu vês no topo de Salmo 19, diz. São salmos me digam, não estou a ouvir agora. São salmos de Davi. Agora, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Conhecia essa lei? Capítulo 37, Salmos 37. Antes de vos dizer o verso, me digam o que estão a ver, o título no topo de Salmos 37, Salmos de Davi. Veja o que diz no verso 31. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não vacilarão. Ele conhecia em Salmos 40. Salmos 40.
antes de dizer o verso, de quem são esses salmos? São salmos de Davi, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. É por isso, é inexcusável um homem desviado, um rei. Ele conhecia a lei de Deus, diz, aquela lei está no meu coração. Salmos 101. Salmos 101. Antes de lermos esses Salmos 101, o verso que ler aí, me mostram o tema que vem no topo. São Salmos de Davi. Verso 13. Diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Verso 5. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não lhe deixarei habitar comigo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Joabe não estava qualificado, Absalom não estava qualificado, Artofel não estava qualificado, muitas pessoas que estavam à volta de Davi não estavam qualificadas, mas o que diz ele mesmo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. É Davi, aquele que engana, o que usa de engano não ficará na minha casa. Quanto a Joabe, Absalão, aquele que fala mentira não será firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Estão a ver isso? Olhando para Davi, um homem, um ministro favorecido. Veja o que disse acerca do ímpio, acerca do pecador, acerca da lei de Deus. Diz, aquela lei de Deus está no meu coração, e parte daquela lei é que não terá respeito de ninguém. Olhemos agora para ele com 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. Estou lendo aqui 13. 2 Samuel 19, 13. E disse a Amazias: não és dos meus ossos. E Amazias disse: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e como tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Joabe tinha sido o seu capitão, o capitão do seu exército. Mas muitas pessoas não entenderam de Joabe. Aqui vimos que Acabe veio e Davi esqueceu-se, sabia o que ele disse. Ele era parcial, ele ia dar lugar a Amazias. Ele não se esqueceu, conhecia Joabe. Tu não conheces Joabe, é por isso que tu pensas assim, o verso 14. Assim moveu o moço esse é Amazias, para que enviasse este ao rei: volta tu com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou até Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei e a outra banda do Jordão. Isso é atualmente a habilidade de Amazias. Mas
olha, esse Joab, veja o problema real. 2 Samuel, capítulo 3, 2 Samuel 3, aqui é o verso 28. 2 Samuel 3, verso 28. Diz, o meu reino, o que Davi, depois, ouvindo, disse, em centro, e toda a casa do seu pai, fique-se sobre a cabeça de Joabe, no verso 29, e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo nem que seja leproso, nem quem se atenta. No capítulo 3, então, vimos que Davi, ele sabia que este companheiro não podia estar na sua presença, mas sabeis, não podia o tocar. E porque não podia o tocar, é por isso, Joabe tinha estado assim em todo momento. Verso 39 do mesmo capítulo. Esses homens, os filhos de Zerun, o Joabe era seu irmão, são mais duros do que eu. E se não fosse por causa do seu caráter e guardar as escrituras, podia me afirmar pelas escrituras, mas isso é tão duro para mim. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Davi, dizer que o maligno não pode estar comigo. Eu vou me levantar, mas desta vez não fez a Joabe. Isso é parcialidade. Atualmente era parcial perante o Joabe. Viemos ao capítulo 11, 14. 2 Samuel, capítulo 11, verso 14. Diz, e sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mãos de Urias. Escreveu na carta, dizendo, onde a Urias na frente da batalha, na maior força da peleja, e retrai-nos. E aconteceu que, pois que, tendo Joabe observado bem a cidade, ele sabia onde estavam os homens valentes, e os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe. Caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e me digam, morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe enviou para mostrar o resultado da batalha. Diz, quando tu dizes o rei Davi, que a batalha era tão forte, fomos vencidos, diga-lhe também que Urias também morreu. Então, quando o mensageiro disse isso, Davi somente disse, ok, sabeis, se a espada pode ir assim, isso acontece. Ele não procurou encarar. Sabeis por quê? Joabe sabia o pecado, a maldade, a apostasia, a ação carnal de Davi. E encobriu. E por causa de ter encoberto, ele permaneceu parcial àquele homem. Sabe, quando tu fazes alguma coisa errada e não for capaz de se levantar, não estar pronto para confessar publicamente, não estar disponível para fazer os passos bem, este é o homem que trabalha contigo, e o outro sabe do teu pecado, conhece o teu mal, sabe que você está por debaixo do tapete, e se você quer aplicar a palavra, dizer que isso, mas aquilo, mas quando chega a ele, olha para ti também e diz, queres me tocar? Lembra-te, eu tenho segredo, eu sou o único,
você me enviaste a matar o fulano e tal, eu fiz isso por ti, e agora queres me remover? Ok, podes continuar. Não podes fazer nada, por causa de ele conhecer o teu pecado. E por quê? Ele não vai abrir a sua boca, ele retém isso, é o que outras pessoas não se podem firmar na imparcialidade. A palavra de Deus. É hora que você vai se firmar, eu firmar-me. Olha, capítulo 13, 38. Capítulo 13, 38. E aconteceu que, quando acabou, e ali ficou lá 3 anos, Absalão matou, tinha morto seu irmão. Porque aquele irmão contaminou a irmã. E quando Davi ouviu, a lei está clara no Antigo Testamento. O que devia ser feito para alguém que mata o outro. Ele fugiu. E quando ele fugiu, foi a outro lugar e ficou 3 anos. Tão bom. A mão do Senhor não é tão longa para lhe apanhar em qualquer lugar. Deixa que ele fique lá. Mas ele voltou. Quando voltou, olha o verso 39. Então, tinha o rei Davi saudade de Absalão, o homicida. E há essa afeição, eu amo a ele. Veja o que ele fez. E veja como destruiu vidas. Veja como enviou pessoas para o inferno. Mas com isso eu lhe amo. É por isso que ele lhe disse. Ele foi a Absalão. Ele foi consolado acerca de Amnon. Ainda que estava morto. Capítulo 15. 1. Capítulo 15, 1. E aconteceu, depois daquele dito, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que correram adiante dele, até para que qualquer que tivesse alguma controvérsia viesse ao rei Abraão lhe chamar, dizer: de que cidade tu és? E dizer: teu servo é de uma tribo de Israel. Olha, o verso 5. Sucedeu também que, quando alguém se chegasse a ele para se inclinar, este homem, Absalão, fez para todo Israel que viesse ao rei para o juízo, e desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que viera ao rei para o juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ele continua a roubar a unção de Davi, porque diz: ele roubou o coração dos filhos de Israel, dos homens de Israel. Eventualmente conhecem a história. Davi tinha que fugir por causa do compromisso, o medo que se lidou, da forma como se lidou com Absalão, sem parcialidade. Tudo o que aconteceu antes não poderia ter acontecido se tivesse lidado com ele sem imparcialidade. Porque ele não era imparcial, não podia se excusar, era bem culpado de uma forma inconsistente. Capítulo 18, 33. Então disse o rei: vai bem com, versículo 30, diz: oh, filho meu, Absalão, meu filho, Absalão, onde está o padrão da justiça? Aqui é o homem que levantou e te mandou embora, fora da unção, fora do trono, fora do mandato que Deus te deu. Agora o homem está a tomar cuidado, agora o homem está morto, agora você volta e clama, diz: ah, meu filho. A justiça não tem a ver com a santidade, não importa, meu filho.
a integridade não importa, meu filho, meu filho, meu filho. Esse é Davi. Ele era inconsistente, mas se és um ministro, não pode ser assim. Não podes amar nenhum Absalão, não podes amar nenhum homem, nenhuma mulher, ao ponto de destruir a possibilidade de evangelismo e destruir a possibilidade, a grande comissão, ir em todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura e amar muito mais, de modo que, ainda que possa ter te enganado, ainda que queira que removeu a lei, continua a dizer, meu filho, meu filho, meu filho. Eu oro que Deus nos fará consistente em nome de Jesus. Eu esperava do vosso amém. Olha, alguma coisa. 1 Reis 2. 1 Reis 2. Davi estava quase a partir e Davi estava quase a deixar o treino para outra pessoa, chamado Salomão, seu filho. Olha o que lhe disse. Olha para isso. 1 Reis 2, 5. E também, tu sabes, dizia o Salomão, o que me fez Joabe, filho de Zeruia, não o peguei, eu tinha medo dele, o que ele fez para os dois capitães, eu tive a Abnon, o filho de Naú, e o filho de Gerud, não os quais matou e em paz derramou verso 6. Alguém que me ajuda alto. 1, 2, 3. Ele sabia o que fazer, mas não fez. Agora, ele puxou a responsabilidade para outra pessoa. Veja, este Joabe é terrível. Este Joabe é imanunciável. Esse Joabe, ele é completamente virado à carne, mas sabe, eu não pude encarar. Este vídeo de Zeru é tão duro para mim. Ainda que eu sou corajoso contra os filisteus, eu fui corajoso contra as pessoas de Silgal, mas quando viesse a Joabe, eu não podia fazer nada. Agora estou deixando. Meu filho, vá, tenha certeza de que aquele homem, tu lidas com ele, porque se ele permanecer, tu vai sofrer. Sabe, as pessoas não entendem o que Davi atualmente passou. Não podia levar a lei de Deus que tinha em seu coração, mas agora, Novo Testamento diz, santificam e cheio do poder do Espírito Santo, tudo que o Senhor queria que fizesse, tu farás em nome de Jesus. Davi sabia a lei de Deus. Ele escreveu acerca disso, pregou, mas em lidar-se com Joabe e Absalão, ele enterrou os atributos da imparcialidade. Ele esqueceu a perseverança, a integridade, não foi obediente a Deus, nem fiel a Deus. Ele foi inconsistente, infiel, comprometendo-se e injusto. Por quê? O medo dos homens. O medo dos homens. E se tens o medo dos homens, não podes ser imparcial. O medo dos homens vai te encurvar. Vai encurvar a tua consciência. Número 2. Não tinha nenhuma afeição por Absalão. Ainda que Absalão fez o que não podia ter feito, não podia se lidar dessa maneira. Número 3. Vantagem pessoal. Vantagem pessoal. Eu tenho que calcular, e se eu remover Joabe dali, e estou mais expor, porque ele é a minha destra que me ajuda, matou Urias, daí que podia cobrir o meu adultério. Uma vez que ele cobrir e o homem está lá, se eu o tocar, eu já estou mais expor, por causa da vantagem pessoal, ele não podia agir imparcialmente. Oro que tu não sejas assim. Número 4.
por causa da intimidação. Estes filhos de Zeru são tão duros para mim. Quem é duro para ti no ministério, que não pode levar o teu ministério? Quem é tão duro para ti no caminho que o Senhor marcou para ti, que tu não pode fazer tudo quanto o Senhor te chamou para fazer? A forma como deve ser feito é a pessoa intimida, te fazendo não agir de uma forma imparcial. Número 5, o esquecimento de Deus, esqueceu a Deus, esqueceu a lei de Deus, esqueceu o desafio que Deus lhe tinha dado. Número 6, a verdade foi removida no seu coração, a verdade, a lei, a palavra foi derrubada no seu coração. Número 7, a indulgência parental. Tu sabes que há pessoas nas suas famílias que têm a indulgência parental. Eles desafiam todos os membros da família. Quando se tornam líderes na igreja, vêm na mesma indulgência na igreja. Não podem desafiar nenhum obreiro debaixo deles. 1 de Reis 1, 6. 1 de Reis 1, 6. E seu pai não o substitui de qualquer momento dizendo: porque tens feito assim? Esse é Davi. Não podia confrontar Adonias, e ele também era um homem bonito. E sua mãe o gerou depois de Absalão. Eventualmente, o compromisso e negligência. Qual é o resultado disso? Desse pronunciamento da linguagem, a falta da imparcialidade. Pensava que é omissão, abandonar a verdade. A verdade caiu na terra e a nação, eventualmente, abandona Deus. Salmo 144, 7. Então verás aqui, Salmos 144. De quem são os salmos? Salmos 1, 4, 4. Já vos apanhei, porque não estou abrindo a Bíblia. O vosso relógio está a tomar o melhor lugar do vosso coração. Ainda estão aí? Igreja, meu povo, pergunto se ainda estão aí. Salmos 144. Já abriram esses salmos? De quem são os salmos? Salmo de Davi, verso 7. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das mãos das águias, dos filhos estranhos. É da forma como se tornou os filhos. Diz: Senhor, livra-me da mão desses filhos maus, cuja boca fala vaidade e cuja mão direta é a destra da falsidade. Salmo 65, 11. 55. De que são Salmos 55? Espero por vós aí. São Salmos de Davi 55, 11. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas mãos. Estão cheios de mentira. O que é que você espera? O que é que você espera? Por causa do líder, porque o rei, o mestre do povo, o modelo para o povo, não é capaz de agir sem imparcialidade. É por isso que isto acontece eventualmente. Salmos 9, 17. Salmos 9, estou lendo o verso 17. Salmos 9, de quem são os salmos? Salmo de Davi. O ímpio será lançado no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Você te admiras em que estado espiritual Davi viveu ou deixou a nação? Onde que estão? Na vida espiritual. É por isso
que se mostra na inconsistência do homem inesquecido. Ponto número 3, a integridade do ministro piedoso com integridade. A integridade e piedade do ministro é o que nós temos que ter como filhos de Deus, como ministros em particular. Somos mandatados a sermos imparciais, somos mandatados a sermos transparentes, mandatados a sermos honestos, mandados a termos integridade. A integridade do piedoso ministro incorruptível. Levíticos 19. Levítico 19, 14. Levítico 19, verso 14. Temerás o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão mas a justiça, tu julgarás o teu próximo. Temos que ter a integridade. Olhemos para Deuteronômio 1, verso 17. Deuteronômio 1, verso 17. Aqui nos diz: não terás, não olhes as tuas faces, mas ouvirás o pequeno, assim como o grande. Não terás medo do homem, porque o juiz é Deus e a maldição é tão duro para ti. Mas não deixa a tua responsabilidade dizer que isso é duro, tudo é, não posso me lidar com nada, mas aquele que realmente é duro, traga para mim e eu ouvirei. Capítulo 16, Deuteronômio 16, 19. Deuteronômio 16, 19. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, nem tomarás petas, porque a peta cega os olhos dos sábios, sempre trazem dinheiro. Como é que vai dizer não? Quando é que dirás eu tenho o suficiente? Quando é que dirás a outras pessoas na igreja, na localidade, vai dar a ele? Estás sempre recebendo. Dizem, as pedras cegam os olhos dos sábios e pervertem as palavras dos justos. Verso 20. A justiça, a justo seguirão, para que vivas. E no verso, capítulo 25, 1, verso 25, 1, quando houver contendas entre alguns e vier a juízo, para que o julgue, o juízo justificará e ao ímpio condenará. Justificará o justo e condenará ao ímpio. Job 13. Job 13, verso 10. Realmente te repreenderá quando secretamente aceitares peitas no teu ministério, no teu lidar-se com membros da igreja, em lidar-se com obreiros na igreja. E se secretamente aceitares algumas pessoas por uma razão ou por outra, ou por uma razão ou por outra, talvez é uma peita que trouxe, porque trouxe, é muito próximo de ti, somente vou ter uma coisa a fazer secretamente, ainda que as pessoas não sabem,
realmente vai te repreender se fizeres secretamente aceitares as pessoas. Provérbios 17. Em Provérbios 17, 15. Provérbios 17, 15. Aquele que justificar os justos, ainda que ambos sejam abominação ao Senhor, justificas o ímpio, acha razão e omite a palavra daquilo que trouxeram a apresentar. E diz que ok, do que você reportou, olha para este verso, olha para aquele verso. A pessoa ainda que são adultos e sabe que você está procurando alguma coisa para cobrir aquele indivíduo e diz, quando tu fizeres isso, és uma abominação perante o Senhor. Do outro lado, e se é outra pessoa, este é justo, está sempre, estás à procura sempre para alguma coisa para lhe pôr de lado e dizer isto, mas aquilo, você és uma abominação ao Senhor. Capítulo 18, 5. Provérbios 18, 5. Diz, não é bom ter respeito à pessoa do ímpio. São ocultistas, são riscos. Não é bom. Você conhece as coisas malignas que fazem e vem. Não pode abrir a tua boca e dizer, este é o caminho do arrependimento, este é o caminho da justiça. Não é bom para respeitar a pessoa do ímpio para destruir o justo do juízo. Capítulo 24, Provérbios 24, estamos lendo o verso 23. Provérbios 24, 23. Também, estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. Não é bom ter respeito de pessoas no juízo. O que? Dizer ao ímpio justo és os povos, aquele que diz ao pecador, tu és justo, os povos o amaldiçoará, as nações o destruirá. Capítulo 28, 21. Provérbios 28, 21. Para ter respeito a pessoas, não é bom. Não é bom. Ministro, pastor, pregador, és líder, para ter respeito a pessoas, não é bom. Não é bom, porque até por um bocado de pão, o homem prevarica. Quando procura alguma coisa, ainda que seja um bocado de pão, você pode comprar continuamente e de fazer parcial. Todos os filhos de Deus, todos os ministros de Deus em particular, são comandados para serem imparciais e transparentes, comandados a ser honestos. O Senhor nos tem mandado para sermos imparciais, o Senhor nos manda a sermos justos e para sermos retos. E quando tu és injusto, irás amar injustiça em todo lugar, com todo, para agir com integridade e agir com imparcialidade e com honestidade, com transparência em todas as situações e em todos os relacionamentos. Requer 1. Convicção. 2. Requer coragem. Número 3. Requer consagração. Número 4. Requer consciência. Consciência. A pessoa que não tem consciência, a pessoa que ele ruína a sua consciência, não pode ter integridade ou imparcialidade. Mas, assim que formos ao Senhor em oração hoje, precisamos da convicção, uma convicção profunda. Uma convicção profunda que nada pode nos afastar, que saberemos que este é o caminho, andaremos nesse caminho, convicção, uma convicção profunda. Número 2, coragem, uma coragem diária, que pode se firmar e encarar Joab e dizer, Joab, sabes, o teu coração, você é difícil, és duro, mas isso leva-te à perdição, isso é errado. No invés de o deixar para Salomão, para lidar-se com ele,
a coragem deve ser diária e também deve ser imparcial em nome de Jesus. Número 3, consagração. Uma consagração diária. Assim que vies ao Senhor, obrigado Senhor porque me colocou no ministério, obrigado Senhor porque me colocaste no ministério e todos os dias eu sacrifício, eu me nego, eu deixo tudo no altar. Consagração diária. 4 é a consciência. Uma consciência discernente. Uma consciência discernente. Vai discernir o que as escrituras que requerem. Deve ser imparcial e discernir. E se eu for imparcial, isso eu devo fazer e continuarás fazendo, e esta obra irá prosperar em nossas mãos em conjunto em nome de Jesus. Vais prosperar na obra. Esta obra vai crescer. E tu farás com sinceridade. O homem está a baixar. Farás com honestidade. E farás com integridade. Acima de tudo, com imparcialidade. Esta noite, iremos realmente orar. Temos que orar para que o Senhor faça-te outro homem, outra mulher, fora de ti, serás forte para a obra do Senhor. Por que não te levantas aí e dizer, Senhor, faça isto em mim, faça isto em mim, e me ajuda para que eu possa fazer tudo, todas as coisas sem a parcialidade. Abra a tua boca ao Senhor e ora perante o Senhor.